Olá, a notícia está de volta com o ministro da Defesa, Celso Amorim. Ministro, eu queria falar com o senhor agora daquela concorrência FX que se arrasta desde o governo Fernando Henrique Cardoso, que é para comprar novos caças para a Força Aérea Brasileira. O governo Lula esteve perto de comprar, acabou deixando para o governo Dilma, que já passou da metade e ainda não comprou. A primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: com os aviões que a gente tem hoje, até quando dá para ficar com eles e qual vai ser o momento que eles não vão voar mais? Ou seja, qual que é o limite para a gente fazer essa troca? Não, voar eles vão, viu, Kennedy? Não os Mirage. Os Mirage já estão em no chão. 2013. Não, porque aí fica tão caro, porque já não tem peças, o avião já não saiu vale de linha, não tem condição. Outros aviões que nós temos, até menos, digamos, que tem menos capacidade até do que o Mirage, mas que tem ainda, eles foram recondicionados e continuarão a atuar durante muito tempo, como o AMX, né, que é aquele que a gente fez em produção junto com a Itália, os F-5, enfim, esses aviões continuarão a voar durante alguns anos, mas eles não têm capacidade de garantir a segurança do Brasil, garantir o espaço aéreo, que é uma missão nossa, que é fundamental da aeronáutica. Então, a presidenta está consciente disso. E ela sabe que essa decisão terá que ser tomada. Eu acho que por motivos, principalmente, aí já é uma visão minha, principalmente econômicos, financeiros, no começo do governo, a situação que se enfrentava, foi necessário, a presidenta achou necessário adiar essa decisão. Eu tenho para mim que ela ocorrerá neste ano. Mas isso é a minha expectativa. Agora, quando eu digo a minha expectativa, outras vezes eu disse isso, o senhor disse que ia acontecer, não aconteceu. Não disse, eu estou dizendo a minha expectativa, mas eu estou bem confiante que a decisão ocorrerá. Que não fique para um segundo mandato. Não, até porque entre a decisão e, digamos, se você tem um contrato firmado, passa-se muito tempo. E entre o contrato e o primeiro dispêndio, também se passa algum tempo. Então, eu acho que está, na minha opinião, está na hora. Eu acho que a presidenta sabe disso, está consciente disso, e eu tenho a forte expectativa de que ocorra esse ano. Ministro, a gente sabe que ali são 3 aviões que foram os finalistas. Tem o F-18 da Boeing, né, o Hornet, lá, o Super Hornet da Boeing. Tem o Rafale da francesa, da Dassault, e o Gripen da Saab. Eu tenho ali informações de bastidor de que no governo Lula, sim, quase se comprou o Rafale, mas que de lá para cá cresceu muito a possibilidade de o Brasil optar pelo F-18, porque a aeronáutica teria uma preferência, porque os Estados Unidos estariam prometendo transferir tecnologia no mesmo patamar que transferem para a OTAN. Eu pergunto para o senhor, o F-18 voltou a ficar mais competitivo para ser escolhido? Kennedy, essa situação está sobre a mesa da presidenta, os 3 estão lá, com os pareceres que foram dados, e ela vai decidir, levando em conta fatores como esse, muito importantes, da tecnologia, não só da tecnologia do avião, mas que outras o Rafale é muito caro para voar, né? Enfim. Levar em conta também, que não podemos deixar levar, mas tudo será levado em conta adequadamente e a decisão será tomada por ela. Eu acho preferência do ministro Celso Amorim? Ministro Celso Amorim, nesse ponto não tem preferência. Preferência da aeronáutica? Nesse ponto do momento. Não, isso aí são águas passadas, ou ares passados, para falar de aeronáutica. Ministro, para registro histórico, no governo Lula, houve um momento em que o Jobim costurou muito uma aliança com a França. E o presidente Lula tinha uma excelente relação com o Nicolas Sarkozy. E o Rafale estava um pouco nesse pacote. O senhor era ministro das Relações Exteriores quando o Brasil e a Turquia tentaram intermediar um acordo nuclear com o Irã. E a França acabou puxando um pouco o tapete do Brasil ali, se aliou com os Estados Unidos, que até tinham estimulado essa intermediação. Eu pergunto para o senhor... A própria França também. A própria França tinha estimulado, né? Enfim, eu pergunto para o senhor, esse episódio aí desgastou um pouco, foi o responsável, naquele momento, para o presidente Lula ter decidido não escolher o Rafale? Olha aqui, Kennedy, eu até gosto muito de passar meus momentos de historiador, né? Até escrevo livros, da vez passada eu falei até com você, em breve talvez lance algum outro, mas eu gosto de separar a minha atividade de historiador ou de analista da minha atividade de ministro, mas porque eu acho que seria difícil você especular sobre uma razão única. Eu não vou dizer a você que aquilo naquele momento não nos tenha... Aquilo atrapalhou. Não sei se atrapalhou esse aspecto. Eu não sei se aquilo nos causou incômodo a todos, ao presidente Lula, a mim.
Não só... Todas as atitudes nos surpreenderam, de certa maneira. Né? Porque o senhor e o presidente Lula tinham recebido um estímulo do Obama e do Sarkozy para tentar fazer essa intermediação com a Turquia. Quando a coisa se avolumou e ia dar certo, eles puxaram um pouco o tapete ali. A impressão que a gente ficou na época, que aliás essa expressão nem é minha, a expressão é do ex-diretor da Agência Atômica, Prêmio Nobel da Paz, Mohamed Al-Baradei, ele disse assim, que ele disse que a conclusão que fica é que eles não queriam aceitar sim como uma resposta, que tinham feito uma pergunta, mas sim não era aceitável como resposta. Enfim, isso acho que há várias interpretações. Hoje em dia, até pessoas que ocupavam cargos importantes no governo Obama, como uma senhora chamada Anne-Marie Slaughter, que era secretária de planejamento da Hillary Clinton, assessora de planejamento, ela chegou a dizer, quem sabe teria sido uma base. Enfim, perdeu-se uma ocasião. Eu vou ter que aguardar o livro do senhor de historiador para saber. Mas esse episódio só virá muito mais tarde, a não ser que eu já contei no livro anterior, que eu fui, aliás, muito franco, mas sem ainda a perspectiva que só o tempo oferece. Ministro, e essa estratégia nacional de defesa que o Jobim elaborou, ou seja, ela tinha uma linha preferencial com a França, a gente via na questão da Marinha, essa coisa dos Rafales, nos bastidores, a informação que eu tenho é que estava no meio. Olha, o senhor acha que isso esfriou um pouco? Como é que o senhor vê? Não, deixa eu lhe dizer. Primeiro, eu quero prestar um tributo tanto ao Jobim, até como a Gabeira Unger, que também participou disso, pelo fato de termos uma estratégia nacional de defesa, porque isso é um fator de orientação importantíssimo para as Forças Armadas, que antes cada uma mais ou menos atuava lá do seu jeito, sempre naturalmente com seus critérios, os melhores possíveis, mas não só não havia coordenação, como não havia, digamos, uma estratégia definida em nível de governo pelo presidente da República. Então, isso foi muito importante. Agora, a parceria estratégica com a França, na realidade, embora o ministro Jobim tenha trabalhado ativamente, evidentemente, era algo de governo em conjunto. E os primeiros acordos de defesa com a França, que já apontavam, talvez, no sentido, embora não fossem específicos, da questão da cooperação na área do submarino e outras áreas, foram assinados em 2005. Também ainda eu era ministro do exterior, estava acompanhando, e o ministro da Defesa era o ministro Valdir Pires, quando o presidente Lula esteve lá numa comemoração do 14 de julho. Então, a França é um dos países que nos apoiou como membro permanente do Conselho de Segurança, etc. Então, não vincularia isso. A decisão também por acaso até estava presente na reunião em que se tomou a decisão de seguir com o submarino nuclear, é uma decisão também que vinha sendo amadurecida. E a França é um país que tinha tecnologia do submarino e que estava disposto a ceder. Não a tecnologia nuclear, o enriquecimento do urânio é brasileiro. Né? Mas, então, era o país que tinha e que estava disposto a ceder. Isso, nós vamos falar mais dessa filosofia, dessa Estratégia Nacional de Defesa, até porque eu quero comentar com o senhor a questão da Comissão Nacional da Verdade, a formação dos nossos militares, mas ainda ficando nessa área internacional, eu pergunto para o senhor uma pergunta bem de leigo. Né? O Brasil, ele é signatário daquele tratado de não proliferação de armas nucleares. Nós temos lá na nossa Constituição, né, uma renúncia, na prática, à bomba atômica. Algumas pessoas acham que isso foi um erro do Brasil, que o Brasil não deveria ter renunciado à possibilidade de ter uma bomba, porque, ainda que você não construísse a bomba, você poderia desenvolver tecnologias de um jeito mais efetivo, digamos assim. Como é que o senhor vê essa questão? É correto o Brasil, no mundo, como o senhor falou, uma potência que é cobiçada, como o Brasil pode ser cobiçado pelo potencial energético que tem? É correto abrir mão da bomba atômica, que é um elemento de dissuasão bastante efetivo? Isso é uma decisão passada, assumida, está na nossa Constituição, para começar, então não há dúvida, e está nos tratados internacionais que o Brasil assinou. Eu queria a sua opinião. Então, não adianta discutir o passado. O que eu acho é que o Brasil tem outras formas, inclusive as formas de defesa, os equipamentos de defesa têm evoluído muitíssimo. Eu acho que a bomba atômica, que era uma arma de última rácio, todo mundo sabe hoje em dia que ela é cada vez menos, que o seu uso é cada vez menos provável. Ele já era improvável no passado, se torna menos provável ainda. E talvez o dano para quem venha a usar seja maior até do que torna o país até alvo possível e potencial de ataques. O que eu acho que nós temos que fazer nesse campo, além de ter uma defesa adequada, com os aviões, com o submarino de propulsão nuclear,
com equipamento, defesa antiaérea adequada, enfim, com todos os equipamentos que nós precisamos ter, equipamento de fronteira do Exército, que eu já mencionei, etc. Além disso, nós temos que continuar trabalhando para que o artigo 6º do Tratado de Não Proliferação seja implementado e que haja uma eliminação progressiva das armas nucleares. Eu acho que você, hoje em dia, nós estamos desenvolvendo equipamento muito importante para a nossa defesa, tanto, digamos, em mísseis mísseis inteligentes, e tudo isso, digamos, é muito mais útil hoje para defender, para garantir a nossa defesa do que uma eventual arma nuclear que contrariaria a nossa Constituição, a disposição brasileira, manifestada na Constituição e os tratados internacionais. Ministro, vamos nos bater firmemente pela eliminação total das armas nucleares. Isso é o que nós temos que fazer. Sou um homem com muita experiência na área internacional. A gente tem visto ameaças da Coreia do Norte de uso de arma nuclear. O senhor acha que isso é uma ameaça efetiva, ou seja, há um risco efetivo disso acontecer? Ou você acha que está mais num nível ali retórico de ameaça para tentar se obter alguma vantagem, alguma concessão econômica? O senhor que acompanha a cena internacional. Olha, eu sinceramente não creio, né, que uma ameaça dessas venha a ser concretizada. Agora, os objetivos, eu não sei se são apenas econômicos. Pode haver objetivos econômicos, pode haver, digamos assim, um desejo da Coreia do Norte de que haja um reconhecimento, nunca haverá um reconhecimento de direito, mas um reconhecimento de fato de que ela dispõe da arma nuclear, né? Então, há esses objetivos variados, mas eu acho que é altamente improvável que venha a haver uso, porque significaria autodestruição, né? Ele usaria aquela bomba e depois o país acabaria. Ministro, retaliação seria avassaladora. Avassaladora. Ministro, na política internacional tem um termo... As pessoas às vezes se suicidam, mas os países não se suicidam. Tomara que não, né, ministro? Ministro, na cena internacional tem o termo hard power, né? Que é o poder assim, militar, de você impor a sua vontade pela coação militar. E tem o soft power, que é os seus valores culturais, econômicos. O Brasil tem uma vocação para ser uma potência mais soft power do que hard power, na minha modesta opinião. Queria saber se o senhor concorda com isso e se acha que esse deve ser mesmo o caminho do Brasil. Olha, todos os países têm um pouco de cada um, não é? Tanto, digamos, o comunismo como a democracia ocidental também, na auge da Guerra Fria, para falar de um período histórico, também procuravam conquistar corações e mentes. Isso. Não era apenas a força. Claro que alguns países, pela sua cultura, formação da sua população, etc., têm mais atração, talvez, do que outros. E isso não deixa de ser um instrumento da política. Agora, eu não faria essa divisão tão claramente, porque claro que o soft power ajuda, mas não vamos acreditar que diga, não, o hard power é para nós, o soft power fica para vocês. Não é só assim. Você tem que ser capaz tanto na área econômica quanto na área política e na área militar, de dizer, olha, quem vier se meter conosco tem o garras também, vai ter um problema. Nós não queremos nos meter com ninguém, não queremos criar caso com ninguém, não queremos agredir, mas quem nos agredir vai sofrer. Essa é a essência da dissuasão. E por isso que a Estratégia Nacional de Defesa foi concebida no governo anterior, pelo meu antecessor e desenvolvida, mas nós estamos tentando desenvolver. Ela, digamos assim, a visão que ela tem, que eu acho que nós estamos procurando desdobrar, digamos assim, com ações concretas, em relação, digamos, ao mundo em geral, não a um país ou outro. Ela é uma visão de dissuasão, né? Se houver um conflito entre terceiros, vierem aqui se meter conosco, com nossos recursos, nós saberemos como responder. Vamos causar dano, vamos incomodar, e isso vamos machucar, e isso é a dissuasão. Agora, em relação, sobretudo, aos nossos vizinhos, a nossa estratégia, através do Conselho de Defesa Sul-Americano, da Unasul, tem que ser de cooperação, e é isso que nós temos feito e reforçado. Eu já visitei, depois que sou ministro da Defesa, todos os países da América do Sul, salvo um, que é o Equador, que eu espero visitar agora no começo de junho, aliás, até o país sede da Unasul. Mas com a África também nós estamos trabalhando nesse sentido de maneira muito forte, porque é também o Atlântico é a nossa fronteira marítima e compartilhamos o Atlântico Sul com os países africanos. Isso eu queria falar um pouquinho com o senhor de relações exteriores. Sei que não é a sua área hoje, mas houve a vitória do Roberto Azevedo para diretor-geral
da Organização Mundial do Comércio, né? Muita gente atribui essa vitória ao resultado de uma política que teve início no governo Lula, quando o senhor assumiu ali o Ministério das Relações Exteriores, e vocês implementaram viagens para o Oriente Médio, para a África, para a Ásia. Muitas vezes se encontravam com ditadores, havia uma crítica, o Lula está se encontrando com ditadores. Quando os Estados Unidos, quando lhe é desinteresse também, se encontra, tem lá Guantánamo, enfim. Pergunto para o senhor. Uma vez eu disse para a Condoleezza Rice, diga, que eu falei, num encontro que nós tivemos, aqui até na Granja do Torto, não sei porquê, sempre um encontro num ambiente mais natural, eu disse, olha, mas eu estive num lugar que você não esteve. E disse eu, a tenda do Gaddafi. E ela disse, não, mas você não perde por esperar. E 2 meses depois ela foi lá. Então essa história de encontrar com ditadores é um pouco relativa, né? E sobretudo aqueles que não querem que o Brasil tenha uma posição de protagonismo no mundo, usam isso e eles fazem, mas eles acham que a gente tem que pedir licença. Pois é, a gente viu a iniciativa do G20, começou em Cancún em 2013. Eu pergunto, essa vitória do Azevedo é resultado dessa política? Olha, ela é resultado, em primeiro lugar, da grande competência do próprio Roberto Azevedo, da capacidade dele como negociador, reconhecida tanto por pobres quanto por ricos, porque, veja bem, ele foi apoiado pelos países emergentes e pelos países pobres, digamos assim, mas não foi vetado pelos ricos, coisa que no passado talvez não tivesse acontecido, mesmo em épocas em que o Brasil tinha política até mais alinhada com os Estados Unidos. Isso não aconteceu porque o Brasil hoje tem mais peso? Os ricos pensam antes de vetar? Então você tem as características dele. Obviamente, tem uma política externa que ampliou muito o leque das nossas relações. Veja bem, a conquista do Azevedo eu acho formidável, histórica, paradigmática, porque é um órgão da governança global, como dizia outro dia para mim um colega meu diplomata. É um órgão, são os 3 órgãos, FMI, Banco Mundial e OMC. E a primeira vez que existe uma eleição realmente inequívoca de um país em desenvolvimento, teve um caso lá do tailandês que dividiu o mandato, uma situação meio diferente. Essa é uma vitória inequívoca de um país em desenvolvimento, de um país emergente, latino-americano. Então, claro que isso tem a ver com as mudanças também no mundo, com um mundo diferente, com a ação que o Brasil desenvolveu no mundo. Agora, veja bem, eu acho que não foi um confronto norte-sul. Mas eu acho que foi, sim, um confronto entre 2 visões do comércio interno, de como deve se organizar o comércio internacional. Uma visão predominantemente multilateral, que é a do Brasil, frequentemente muito criticada, aliás, aqui, e uma visão que quer colocar o sistema multilateral a serviço de acordos bilaterais, que era a outra visão do outro candidato, que, aliás, se apresentava, o grande negociador do NAFTA, etc. Então, eu acho que isso também foi uma coisa importante. Agora, sem dúvida, o nosso relacionamento com países africanos, e a grande maioria desses países não são ditadores, não, porque ditadores, inclusive, alguns estão caindo, já caíram, né? A grande maioria não são. Nossa relação com esses países, a nossa política na própria OMC, que deu também muita projeção ao Brasil, criamos o G20 da OMC, uma série de outros fatores. Mas, quero frisar, não fosse uma pessoa competente como Roberto Azevedo, não tivesse havido uma campanha bem organizada, capitaneada pela própria presidenta e pelo ministro Patriota, não tinha chegado lá. Ministro, a rodada Doha, que é uma rodada para liberalizar o comércio, ela começou em 2001 e não terminou até hoje. São 13 anos, o mesmo tentou, várias vezes o Brasil tentou. Tem um desafio agora em Bali, na Indonésia, no final do ano, uma reunião, né? Todo mundo diz que é o grande teste de fogo aí será o grande teste de fogo do Roberto Azevedo, porque pode ser a última chance para se tentar. Você sabe quando você fala de teste de fogo para o ministro da Defesa, você está entrando num terreno perigoso. E esse terreno eu não vou entrar. Por que, ministro? Porque aí não é da minha competência. Eu fiz uma avaliação do que aconteceu agora, acho que é muito importante para a presença do Brasil no mundo. Ela inclusive, revela esse protagonismo que também impõe obrigações na área de defesa, porque você tem que ter, volta à tua questão anterior, você tem que ter o hard power para defender o soft power, mas a parte de o que vai acontecer em Bali eu não estou acompanhando. Não, mas não é uma questão específica de Bali. Não, mas é a sua experiência, porque os Estados Unidos e a União Europeia negociam um grande acordo bilateral. Se esse acordo se realizar, ele não torna a OMC irrelevante? Olha, a OMC nunca será irrelevante. Agora, é claro que, digamos, se os países põem muita ênfase em acordos bilaterais, o estímulo para eles fazerem acordos multilaterais diminui. E por que o Brasil, quer dizer, sempre colocou, já que você está me fazendo essa pergunta, eu vou falar do passado, por que o Brasil sempre colocou muita ênfase no multilateral? Não é por uma questão ideológica. Veja bem, quem inventou o multilateralismo foi a OMC, foram o Keynes, foram os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. Isso não tem nada de ideológico, né? Você fala assim, multilateralismo ideológico, hoje em dia você fala como se isso fosse uma tese de uma doutrina qualquer. Não tem nada a ver com isso. Agora,
Por quê? Porque grandes temas de interesse do Brasil só podem ser resolvidos no plano multilateral. Não adianta você querer discutir subsídios agrícolas, seja na ALCA, seja com a União Europeia, porque um vai dizer, não, eu não posso tirar se o outro não tirar. Então aquilo... Não anda. Não anda. Questão ambiental também, não é isso? Todas essas questões como propriedade intelectual, não adianta você, são temas naturalmente sistêmicos. Se você quer equilibrar, por exemplo, a preocupação de desenvolvimento com a preocupação de livre comércio, que é o que nós temos, isso só pode se fazer no plano multilateral, ou em acordos bilaterais que possam ser negociados entre iguais, ou quando você tem um mínimo de equilíbrio. Quando há um desequilíbrio absoluto, você não é uma negociação, é uma concessão unilateral, que era o que era a ameaça que nós sofrimos na ALCA. De licença, mais um minutinho, a notícia volta daqui a pouco com o ministro Celso Amorim.